Então, para mim é uma honra estar aqui no norte, né? Vendo o que o Senhor está fazendo nesse lugar. Quando eu entrei por essas portas, eu disse, meu Deus, são 6 anos. O que aconteceu aqui em 6 anos? Quantas vidas, e não somente a de vocês que estão aqui sentados, mas através do Centro de Treinamento Bíblico Rema, quantas outras denominações, quantos outros lugares que a gente nem imagina estão sendo alcançados. 6 anos, e olhe só, olha ao redor aqui, olha ao redor. A gente às vezes tem a péssima mania de esquecer do que o Senhor tem feito, de não apreciar. Só que quando eu olho para Gênesis o tempo inteiro, eu vejo um Deus que faz as coisas e para apreciar o que foi feito. Ele cria as coisas e para apreciar. Ele está dizendo para mim e para você, aprecia a obra que você está envolvido. Sabe, tudo que está acontecendo aqui é Deus. Foi Deus que fez, sim, mas Deus usou pessoas. Deus usou você, Deus usou você, Deus usou você, Deus usou seus recursos, Deus usou sua influência, Deus usou seu talento. Para olhar o que o Senhor tem feito neste lugar. Quando a gente para contemplar a grandeza de Deus em cada coisa da nossa vida, isso gera no nosso coração mais e mais gratidão e mais reconhecimento do que Deus é capaz de fazer. E esse dia de missões, Verbo da Vida, na verdade é um dia de olhar mais uma vez, olha só o que o Senhor tem feito nessa nação, através desse ministério, nessa visão que eu e você fazemos parte. E para mim, eu sempre me emociono muito nos dias de Verbo da Vida de Missões, porque apesar dessa minha cara de menina, eu não sou assim tão novinha, e eu pude ver no início do ministério Verbo da Vida acontecer, quando havia poucas igrejas, quando o ministério mesmo, a organização nasceu. Darren estava lá no início desse ministério, e olha, eu posso dizer, olha o que o Senhor tem feito. Olha o que o Senhor tem feito. E quem conheceu, quem teve o privilégio de conhecer Pastor Bud e Mama Jen, um caminhoneiro, gente, um caminhoneiro que não sabia muita coisa, mas que amava a Deus e queria obedecê-lo e fazer o que ele mandasse. Um caminhoneiro. Às vezes a gente limita Deus porque a gente olha para si mesmo, mas como foi cantado aqui, o chamado é maior do que nós. O que o Senhor manda a gente fazer é muito maior do que nós. E esse dia também não é somente para contar a história, queridos. Tem um fundamento espiritual aqui. É para lembrar do que o Senhor tem feito. Na vida do crente sempre tem que ter memoriais. No Velho Testamento você vai ver o tempo inteiro memoriais eram levantados. Para quê? Para que fosse trazendo a memória. Olha só o que aconteceu naquela estação. Olha só o que aconteceu nessa estação. Esse momento aqui é para que eu e você lembre. Olha o que o Senhor tem feito quando alguém se coloca em obediência. Então, Pastor Bud e Mama Jen receberam uma palavra do Senhor. E porque eles ouviram uma palavra e obedeceram, eu estou aqui. Você está aí. Eu tenho uma família hoje. Eu fui curada. Porque alguém decidiu ouvir o comando de Deus para fazer alguma coisa. Não somente ouviu o comando, ouviu uma palavra de Deus, mas agiu em obediência. Eu estou aqui por causa disso. Ah, foi Deus, claro. Mas ele não desceu, ele usou pessoas, ele escolheu, Deus escolheu nós. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele escolheu que teria que ser através de mim e de você. Ele escolheu nós. E eu sou grata a Deus pela vida de Mama Jen e Pastor Bud.
Porque essa palavra rema chegou até mim. E foi me curando, me fazendo ver que eu poderia ter um futuro. Que eu não precisava temer o futuro. Porque o Senhor já estava lá. E Ele tinha planejado algo para mim. Que eu não era fruto de um acidente. Tudo isso eu aprendi aonde? No rema. E foi curado dentro de mim tantas coisas, queridos. Que me fazem ter hoje 23 anos de casada. 2 filhos maravilhosos. E quando eu olho para trás, eu só posso dizer, Deus é bom demais. Essa palavra precisa continuar correndo. Nós precisamos de outros pastores, Bud e Mama Jen. Nós precisamos continuar divulgando a palavra. Divulgando essa palavra que transformou a nossa vida. E aí eu quero frisar o quê? Que pastor Bud recebeu uma palavra e ele tomou uma ação. Gênesis 12, versículo 1 diz o seguinte. Gênesis 12, versículo 1. O Senhor tinha dito a Abraão, deixa a sua terra natal, seus parentes e a sua família, a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Ele disse que era para eles saírem do meio da parentela. A obediência a uma palavra fez pastor Bud sair do que era confortável. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Deus nos dá palavras, e essas palavras, esses comandos, essa missão. Hoje é o dia Missões Verbo da Vida. O que é uma missão? É um comando. Até eu estava lendo e até escrevi aqui o que é uma missão. É uma incumbência que alguém deve executar, pedido ou por ordem de outro, um encargo. Nós temos uma missão dada por Deus. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Ide, vai lá, se embora, vai pregar. E aí fazer tudo isso, queridos, pastor Bud, Mama Jen tiveram que sair. Eles tiveram uma palavra, mas eles tiveram que ter uma atitude. Sempre vai ser palavra e atitude. Pastor Bud tomou uma atitude, Mama Jen tomou uma atitude de sair da zona de conforto. Se você quer experimentar coisas sobrenaturais na sua vida, se você quer ser um agente divulgador da palavra de Deus, se você quiser ser um agente de milagres, e se eu e você queremos experimentar milagres de Deus, precisamos entender que é uma palavra e uma atitude. Vou repetir, precisamos entender que sempre vai envolver uma palavra e uma atitude. E aí quando fala que ele tinha uma zona de conforto, era na família, era para sair do meio da família, vá para aquele lugar que eu ainda vou te mostrar. Sempre vai exigir fé. Sempre vai existir sair da zona de conforto, sair do que, eu não me agrado, até para evangelizar lá fora, queridos. Até quando você vai ser usado pelos dons. Quem quer aqui ser usado nos dons aqui? Quem quer dar palavras de conhecimento para pessoas na rua? Quem quer que o Senhor use para curar pessoas nesse lugar? Quem quer simplesmente passar e o Senhor dizer, volte, vá falar com aquele rapaz ali e ore por ele, as costas dele estão doendo, você vai orar pelas costas dele e vai ser completamente curado. Quem quer isso? Amém. Mas tudo isso, uma palavra sempre vai vir, mas vai precisar de uma ação. E essa ação sempre vai enfrentar sair da sua zona de conforto. Sair daquilo que é confortável para você e para mim. Eu nunca esqueço que eu estava num lugar e estava cercada recentemente. Se eu pegar o exemplo mais recente, eu estava num lugar e todo mundo conversando. E na hora o Senhor disse para mim, esse homem precisa disso, disso e disso. Eu disse, eita, eu vou falar isso aqui para ele? Aí o Senhor disse, vai, você fala para ele. Aí eu olhei para Darren achou, porque estava tendo uma discussão política, e Darren achou que eu ia findar me metendo naquilo. Aí eu disse, não é isso não, fique tranquila. Porque eu gosto até de política, mas eu não me envolvi nessa história não. Porque crente tem que gostar de política. Amém? Não precisa brigar por política, mas precisa entender política. Amém? Não politicagem, mas política sim. E aí estava naquele momento, aí o Senhor colocou dentro de mim uma palavra, vai e fala. Aí eu disse, moço, eu posso falar uma coisa? Licença. Eu tive que sair da zona de conforto, tinha outros homens, tinha outras pessoas lá. E sempre é desconfortável. Era melhor ficar quietinha só observando, não é melhor?
tudo é melhor ficar quietinho observando. Só que se você ficar quietinho observando, se pastor Bud ficasse quietinho lá, só, Senhor, envia, o Senhor disse, eu estou mandando você. Aquele homem, eu me levantei e dei a primeira palavra que veio no meu coração, que o Senhor colocou, eu dei. Aí você sabe que mulher é mais molenga para chorar, não é verdade? A gente chora mais fácil. É ou não é? Agora é um macho que chorando, é macho chorando, homem também chora. Jesus chorou, amém? E Jesus é muito macho. Amém? Não foi meu não, ele macho, homem, amém? E só que você vê um homem se emocionar, o Senhor foi agindo na vida dele. Querido, e aquele homem foi tocado pelo Espírito, confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Aí quando olha para trás, eu olho para aquilo e disse, ainda bem que eu saí da minha zona de conforto. Ainda bem que eu ouvi a palavra e eu tomei uma atitude. Eu saí da minha zona de conforto. Eu estou aqui, no norte, viajando sem meu marido. Não gosto de viajar. Não é confortável para mim viajar sem meu marido. O que eu planejei na minha cabeça é o seguinte, eu vou viajar, eu irei onde queres que me mande, Senhor, com ele. Eu sou auxiliadora dele, eu não queria, nunca planejei. O Senhor me manda sair da zona do conforto. Para de ficar se apoiando em Darren. Agora eu quero que você entre. É fácil? Não. Mas se eu saio da minha zona de conforto, vidas são alcançadas. Quando você sai da sua zona de conforto, pessoas são alcançadas. Foi assim que aconteceu com o pastor Bud. É desconfortável. Diga, é desconfortável. Obedecer a Deus é desconfortável para a alma, para as emoções, mas sempre vai ter, a gente sempre faz aquele mais, né? Mais, Deus, mais. Parece que a gente quer negociar com o Senhor, parece que toda informação Deus vai pegar por surpresa, e Deus não é pego de surpresa, Deus sabe tudo sobre a nossa vida, não adianta a gente argumentar, mas Senhor, mas... Quem aqui tem um monte de maisinho? Se eu pudesse colocar um raio-x assim, não tem aquele negócio do desenho animado que aparece o que a pessoa está pensando? A sensação quando eu olho para vocês é um monte de cabeça daquele negocinho dizendo mais, Senhor, e ele está dizendo mais nada. Apesar do seu mais, eu continuo dizendo, te dando a mesma palavra. Crente abençoado, querido, é crente em movimento. Crente que é abençoado, que vive uma vida abençoada, é crente que anda, que vive em movimento sensível, buscando os conselhos do Pai, obedecendo. O que é que diz Isaías 1,19? Se quiserdes e me ouvirdes, desfrutareis do melhor dessa terra. E aí eu sei que o melhor dessa terra, coisas do natural, acréscimos na nossa vida, eu uso esse versículo para ministrar sobre vida de prosperidade. Porém, queridos, é muito mais. Se eu quero e obedeço a Deus, eu desfruto do melhor da terra. E é que é muito mais do que recursos podem comprar. É paz, é alegria, é você ser resposta de Deus na vida de alguém. Não tem dinheiro que pague você ser resposta de Deus na vida de alguém. Quem aqui já foi? Quem aqui já foi usado pelo Senhor para ser resposta de Deus para alguém? Gente, algum dinheiro paga isso? Nenhum dinheiro paga. Você saber que o destino daquela pessoa foi mudado porque você obedeceu a um comando do Espírito de Deus. Amém? Então, uma palavra e uma atitude, Deus vai nos dar uma palavra, nós precisamos tomar uma atitude. Esse ministério começou porque um homem recebeu uma palavra e tomou uma atitude. E essa visão vai continuar correndo, porque eu e você recebemos uma palavra e vamos continuar tomando atitudes. Milagres sempre acontecem com a liberação de uma palavra e uma ação. Eu lembro de Lucas 5. Quem lembra de Lucas 5 aqui? O que acontece em Lucas 5? Você pode abrir na sua Bíblia? Lucas 5 diz o seguinte, que aconteceu que Jesus estava junto ao lago do Genezaré,
e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhes que o afastassem um pouco da praia. Assentando-se do barco, ensinava a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, olha de novo, mas, só que o mais aqui foi certo, porque disse: mas, sobre esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador, gente. Aí, olha, mais adiante ele diz assim: pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Primeiro eles recebem uma palavra, lembra? Uma palavra que é seguida de uma ação, vai trazer um milagre. Uma palavra seguida de uma ação, vai trazer um milagre. E isso tem vindo forte ao meu coração. Você não precisa de um milagre? É uma palavra e é uma ação em cima daquilo. Ele fez exatamente o que o Senhor mandou ele fazer. Deu os primeiros passos de jogar. E olha, interessante que não somente abençoou a vida dele, o milagre que Deus opera na nossa vida, não somente abençoa nós, não somente abençoou a vida de pastor Bud e Mama Jen, que eles estavam no lugar onde Deus mandou estar. Olha que maravilha, está no lugar onde Deus mandou estar. Suprimento começou a chegar até eles, que maravilha, suprimento chegou até eles. Igrejas começaram a ser abertas, o propósito do chamado deles começou a ser cumprido. Vidas, peixes, amém? A bênção do Senhor sempre vai ser tamanha, que não é suficiente para que eu carregue sozinha. A visão sempre é maior. Se é algo para fazer, a visão é maior do que eu posso carregar sozinha. Se é algo que Deus quer nos dar, sempre vai ser maior do que a gente possa suportar. Vai sempre transbordar, porque a bênção do Senhor, o nosso cálice, ele transborda, querido. Ele não fica, nada na medida que Deus nos dá, é uma medida que fica contida. Sempre ele transborda. Digam: meu Deus, me faz transbordar. Então, chegou uma bênção para a vida. Por quê? Porque deu uma palavra e houve uma atitude. Todas as vezes que a gente quer que algo aconteça, às vezes a gente está achando que a nossa vida está um pouco parada. Crente, frequenta a igreja, mas está pouco parada. Mas sabe o que é? Porque a vida de crente tem que ser uma vida de movimento. É uma vida de ouvir a palavra e praticar a palavra. Ouvir a palavra, 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 praticar a palavra. Tomar ações correspondentes no dia a dia. E aí os milagres vão acontecer, como aconteceram na minha alma, como eu fui curada na minha alma, de tantas coisas que eu tinha, tantos trecas que o diabo quis marcar, porque a única marca que a gente precisa levar é a marca do Espírito Santo dentro de nós, o selo da nova aliança, amém? É só ele que a gente precisa não precisa trazer aquela malinha pesada do tempo com a gente, mas todos os momentos que a gente vem para a igreja, queridos, a gente vem às vezes com aquela malinha, né? Venha com a malinha. Às vezes, eu já deixei a mala para lá. Não vou carregar a malinha, não. Mas tem gente ainda carregando a malinha. Mas, pelo menos, tira uma coisa dela hoje. Aí, no próximo culto, tira outra coisa. Aí, no outro culto, tira outra coisa. Aí, no outro culto, de repente, aquilo que você vive carregando a vida inteira, que tem te trazido para trás, sai tudo.
Mas é uma palavra com ação correspondente, uma palavra com ação correspondente, uma palavra com ação correspondente. E o milagre acontece. E aí não é somente a minha vida que é impactada, mas a vida das pessoas ao meu redor também. Amém? E o que fez acontecer algo? Uma ação baseada na palavra. Quem lembra a história da viúva? Quem sabe aqui, 1 Reis 17. Alguém já leu 1 Reis 17? Aí você lê quando chegar em casa, porque senão eu não vou ter muito tempo para terminar o que o Senhor colocou no meu coração. 1 Reis 17 conta a história de uma viúva e de um profeta chamado Elias. O Senhor diz para o profeta, sai agora, vá, porque tem uma viúva. O Senhor deu uma palavra para esse profeta, Elias, e disse agora, sai. Vamos lá, vamos ler, porque a maioria só ouviu uma mão levantada. Quem conhece a história? Vamos lá. 1 Reis 17. Que às vezes eu vou me embora, e aí, mas eu quero que você vá junto comigo. 1 Reis 17, versículo 8 diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Diga, ele recebeu uma palavra. E ele tomou uma atitude. Eu queria desafiar você. Posso? Vamos estudar a Bíblia e fica procurando toda vez que Deus dá uma palavra e veja se a pessoa corresponde com uma atitude. Presta atenção, toda vez que a pessoa corresponde com uma atitude, um milagre acontece. Algo sobrenatural de Deus se manifesta. Porque é uma palavra e uma atitude. Então, esses só são alguns exemplos. Mas tem muito mais exemplos que o tempo agora não me permite falar. Então, a viúva, ele vai para lá. Mas não é exatamente como aparenta. Versículo 10. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. Chegou ao portão da cidade e encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz olha uma palavra. Assim diz o Senhor. O que foi que ele diz? A farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a orientação, a palavra, diga, ela agiu de acordo com uma palavra foi lançada. E aí o que acontece? Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou. O azeite do jarro não se faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Depois disso, aí vai continuar a história, mas o que eu quero enfatizar é que havia Aí Elias ouve a palavra e ele toma uma atitude. Vai para onde era para chegar e era ter o suprimento. Chega lá, as coisas não são exatamente como ele imaginava. Porque você imaginaria que a mulher era uma mulher rica. A viúva é uma viúva rica. Mas ele não ligou. Ele tinha uma palavra. Ele não tinha palavra? Pastor Bud veio para cá. Quando ele chegou aqui, o suprimento de pessoas que diziam que iam suprir, que ia mandar, não veio. Aparentemente não veio. Mas ele tinha uma palavra. Aqui não iria faltar o suprimento que ele precisasse para fazer a obra.
ele tinha uma palavra, ele tomou uma atitude. Aí o interessante, faltou alguma coisa para ela? Porque ela tomou uma ação. Sempre o comando. Se a gente obedecer os comandos de Deus, não vai nos faltar nada. Se a gente obedecer os comandos de Deus, vai haver libertação. Se a gente obedecer os comandos de Deus, sempre vai haver alguma coisa acontecendo ao nosso favor. Quem lembra daquele homem lá na Porta Formosa? Lembra? Ele estava lá um tempão sem conseguir andar, estava lá. E aí ele chega para os discípulos e diz, olha, pede o quê? Uma esmola. Mas ao invés de uma esmola, o que é que eles dão? Uma palavra. E aquele homem toma uma atitude. Ele olha, porque ele disse, olhe para mim. Primeiro, olhe para mim, nem prata nem ouro eu te dou, mas o que eu tenho eu te dou. Levante-se e ande, e estende. E ele levanta e ele anda. Um milagre acontece, porque foi uma palavra e uma atitude. E alguém foi usado. Elias recebeu uma palavra de Deus e ele agiu. Depois Elias foi usado por Deus para dar uma palavra para outra pessoa, para que ela agisse também. E sempre vai ser assim. Deus nos dá uma palavra e a gente age. Aí ele chega, dá uma palavra para que a gente dê para outra pessoa, para ela agir. E assim se continua o fluir de bênção na nossa vida e na vida das outras pessoas ao nosso redor. Ou seja, uma palavra, eu obedeço. Lhe dou uma palavra, você obedece. E assim vai, e assim vai. Diga uma palavra e uma atitude. Quem lembra aqui de Pedro? Pedro, o famoso Pedro, discípulo que diz cabeça quente, né? Que foi lá e cortou a orelha do coitado do como é o nome do homem? Do Malco. Cortou a orelha dele, Jesus teve que curar lá, botou tudo de volta, esquentadinho. Pedro disse logo para Jesus, olha, eu não vou te negar de jeito nenhum. Eu não ia negar? Aí o Senhor disse, o galo vai cantar, e aí você vai negar. E realmente Pedro negou. Aí o que acontece, queridos, em Marcos 16? Vamos lá, Marcos 16. Porque eu quero que você entenda que uma palavra e uma atitude não atende somente às áreas financeiras, de provisão, de cura, ela atinge todas as áreas da nossa vida. Amém? Marcos 16, versículo 7, por favor. Marcos 16, vamos olhar o contexto primeiro, versículo 3. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já tinha sido removida, e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram aterrorizadas. Ele, porém, lhes disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele, e a quem? E a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhe disse. Agora vamos ler Lucas, por favor. Você pode ir lá comigo? Lucas 24. Versículo 19. Lucas 24, versículo 19. E eles lhe perguntaram, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e todo homem. Espera aí, deixa eu pegar aqui, um instantinho antes. Então, versículo 17. Então naquele dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. O que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Ele explicou aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ver ser condenado à morte e à crucificação. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão dos que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoraram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Ou seja, ele começa a falar, Jesus mesmo está falando, eles nem reconhecem. E começa a citar o mesmo fato que aconteceu antes. É ou não é? Que mulheres estavam dentro no túmulo, e elas foram, viram que Jesus não estava mais lá, e elas vão contar esse feito para outras pessoas. Pedro escutou essa mensagem, se a gente for seguir, depois contar, ver toda a história. Pedro é alertado, ele recebe o recado. Diga: Pedro recebe o recado. Pedro recebe a palavra. E aí ele toma uma atitude. Ele corre para o túmulo. Ele é um dos que foram checar. Um dos que foram checar foi Pedro. Pedro, olha só, ele tinha errado? Sim. Havia condenação nele? Sim, mas ele recebeu uma palavra. Porque, olha só, ele disse, ó, diga aos discípulos e a Pedro. Ele enfatiza quem? Pedro. E o recado chega enfatizando Pedro. Diga a todo mundo, principalmente a Pedro. E ele recebe essa palavra. E ele toma uma atitude de vencer a condenação, de vencer tudo que prendia ele. Ele podia, queridos, quando a gente recebe uma palavra de Deus, essa palavra de Deus vai nos curar se a gente quiser. Vai nos libertar se a gente quiser. Essa palavra libertou. Uma palavra. Olha, diga a Pedro que me encontre lá. Pedro foi? Pedro foi? Foi. Se você acompanhar o restante da história, Pedro foi. Pedro foi ao encontro de Jesus. Ele venceu o quê? Como foi? Com essa atitude, ele venceu o quê? A condenação, culpa, remorso, tudo. Houve nele o quê? Arrependimento. E houve nele o quê? Vontade de sair daquela prisão. Uma palavra e uma atitude nos faz sair de prisões. Uma palavra e uma atitude nos faz sair de depressão. Uma palavra e uma atitude nos faz sair de uma síndrome de pânico. E eu sou uma testemunha disso. Eu fui acometida de sintomas, queridos. E eu podia ter ficado na minha vergonha de dizer assim, como Pedro. Pedro podia dizer assim, mas eu era um discípulo de Jesus. Eu andava com Jesus. Estava lá do lado de Jesus o tempo inteiro. Como é que eu neguei Jesus? Gente, por que eu fiz isso? Era ou não era? Eu podia ter feito assim, sabe, queridos? Era assim, eu, Vânia ainda, no caso, quando ela enfrentou isso, ela não era esposa de pastor. Mas quando eu enfrentei sintomas de síndrome de pânico, um ataque satânico, que eu não vou ter tempo de contar a história toda. Eu sei o que é. Eu recebi uma palavra. E eu tomei uma atitude.
Darren foi usado pelo Espírito de Deus. E ele chegou para mim e disse o seguinte: Edma, eu já orei, eu já criei com você. Eu estava trancada no quarto. Eu sentia dores para tudo que é lado. Alguém já enfrentou com algum sintoma desses? Alguém já enfrentou isso aqui? Tem vergonha não. Mas bota assim, é eu, ó. E eu venci, estou viva, ó. Por quê? Porque esses sintomas diz como se fosse uma morte iminente. Você vive como se vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu não tinha um sintoma desse, até que eu dei ouvido à palavra errada. O médico chegou para mim e disse: não, ela deve estar com síndrome de pânico. Quando, na verdade, eu tinha tomado uma medicação que tinha me feito mal. Depois eu fui ler essa medicação e a medicação tinha causado tudo que eu passei no meu corpo físico. Até foi tirado do mercado por conta disso. Estava na revista Saúde dizendo isso. Que causava morte súbita de pessoas. Ou seja, o que eu passei não foi nada emocional, foi real. E ele disse que era emocional, só que aí eu tomei a palavra daquele médico. Não tomei a palavra errada. Aí eu tomei a palavra errada. E aí, porque eu tomei a palavra errada, eu comecei a sentir os sintomas. Quando chegava perto das coisas altas, minha perna parecia gelatina. O coração andava no ônibus ou de avião tranquilamente. De repente, meu coração começou a acelerar. Sintomas, queridos, terríveis. Dores no meu corpo o tempo inteiro. Aí Darren orou comigo. E ele liberou uma palavra. Quando ele liberou aquela palavra, eu disse, sabe uma coisa? Essa aí sou eu. E aí ele contou um exemplo que até ele usa pregando. Porque eu estava bem assim, onde foi que eu errei, 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 onde eu abri brecha, onde eu abri brecha, onde eu abri brecha. Aí ele disse assim, reaja. Segure a palavra. Reaja. E ele disse um exemplo bem interessante. Ele disse, sabe o que o diabo vai fazer? Como o meu irmão. Eu disse, como seu irmão? Sim. Meu irmão, ele lutava karatê comigo. E eu era 5 anos mais velho do que eu. Então, ele sempre gostava de praticar karatê comigo. Só que eu era menor, então eu levava. Toda vez eu tome. Tem irmão mais novo aqui, mais velho? Então, mas nem fique com raiva do irmão de Darren, não, tá certo? Ele é gente boa. Mas ele era mais velho do que Darren, então toda vez ele fazia karatê e queria praticar com quem? Com Darren. Pá, e nessa foi, tome o pé no rosto de Darren tapafo no chão, de costa. Querido, quando ele ficou lá, Darren disse assim, eu não vou lutar não, vou ficar aqui mesmo. Aí ele disse bem assim, se você não se movimentar, eu bato de qualquer jeito. O bichinho era bom, não era? Aí Darren disse, olha, o diabo vai te bater de qualquer jeito. Então é melhor você reagir. Eu disse, epa. Aí eu comecei sem sentir nada. Queridos, os sintomas ainda estavam lá, mas quando ele falou aquilo, me alertou, e parece que foi uma tomada que ligou dentro de mim, assim, dizendo, parecia que ligou e acendeu todas as luzinhas de todos os versículos que eu sabia. Eu disse, epa, Jesus levou sobre si toda a enfermidade, toda a dor na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras eu fui sarado, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, eu sou sarada. Satanás, você não tem direito de colocar as mãos nos meus pensamentos, a mão no meu corpo, a mão em canto nenhum. Eu comecei a tomar uma atitude em cima de uma palavra. E o que aconteceu, queridos, os sintomas, dia a dia, foram embora, até que desapareceram completamente. Depois, como um bom pai, o Senhor disse para mim, onde foi que eu errei? Porque um bom pai não diz assim quando o menino cai, né? Diz a ele, olha, menino, eu não disse para você, menino, que não sei o que, não. Um bom pai faz assim, vem cá, meu filho, deixa eu cuidar de você, cuida. Depois que o menino está bem, né? Aí chega assim, meu filho, você está vendo o que aconteceu? Lembra que o papai alertou você? Não vai mais por ali, não. Pedro, ele podia ter ficado preso na sua prisão emocional de condenação.
Eu podia ter ficado, meu Deus, eu sou crente, porque eu estou passando por isso, eu sou crente. Eu frequento a igreja há tanto tempo, porque eu estou passando por isso. E pare de ficar, porque eu estou passando por isso, e se movimente. Tudo que o diabo lançar contra você, reaja. Faça alguma coisa de acordo com a palavra. Ainda que eu ande, Salmo 124 diz, ou Salmo 23, 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você passa pelo vale da sombra da morte, mas você não fica. Você passa pela tempestade, você não fica nela. Passar é passagem, andar por ela, mas você não vai ficar nela. Continua a sua vida de posição, de movendo-se em cima de uma palavra. Quando tem uma palavra, junto com uma atitude, as coisas acontecem. E pode ser que não aconteça no tempo que você quer, imediatamente. Eu digo de suprimentos, de coisas para acontecer. Não desista, porque você está tomando atitudes, você está em movimento. Então, de alguma forma, vai começar a acontecer, vai começar a se manifestar. Voltando à história de Abraão. Abraão recebeu uma palavra do Senhor, não foi isso? Sai da sua terra, da tua parentela, farei de você uma grande nação, e você será uma bênção. Eu vou te abençoar e você será uma bênção. Depois o Senhor disse para Abraão que ele, em capítulo 15, versículo de 1 a 5, diz assim... Depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor, diga palavra, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão, sobre modo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, uma palavra, não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes, e lhe disse, será assim a sua posteridade. E o que foi que Abraão fez? Deu ouvido àquela palavra, e todo dia ele estava fazendo o quê? Olhando para as estrelas, tomando uma atitude de contemplar o que o Senhor disse que iria acontecer, vendo coisas com os olhos espirituais. Logo depois você vê que ela engravida, não é? Sara não engravida? Antes dela engravidar, ela tem a brilhante ideia de dar a serva dela. Porque enquanto Deus nos dá a palavra e a gente está tomando nossas atitudes de acordo, agindo, cuidado para não agir demais. E ir além do que o Senhor está te mostrando. O Senhor deu uma ordem para Abraão, não foi isso? E ele deu uma palavra para ele, dizendo que ele seria uma grande nação. Mas seria com a esposa dele, não com outra. Seria com Sara. Sara tem a brilhante ideia de dar a serva dela. Ei, cuidado, para não avexar, ficar tão avexadinho, tão apressadinho, que você atrapalha as coisas de Deus ao invés de ajudar. Cansada de esperar. Ei, esse movimento também é espera. Essa ação também é esperar. Sabe que esperar também é uma ação? Vou repetir. Sabe que esperar também é uma ação? Espera. Agir agora é esperar. Tendo feito tudo agora, espera. Aí, o que acontece? Dá aquela bagunça. E Deus tem que ajudar eles a consertar. Mas no capítulo 21, de 1 a 3, diz assim, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho. E Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, diga no tempo determinado, de Deus. Há um tempo determinado, diga há um tempo determinado. Eu preciso tomar ações. Eu recebo uma palavra de Deus. Eu preciso agir. E às vezes o agir agora é só esperar. E o esperar não é parado. Continua em movimento. Qual é o movimento? Observar as estrelas.
Ou seja, colocar diante dos seus olhos a palavra que foi liberada. Colocar diante dos seus olhos a palavra que foi liberada. Colocar diante de você as coisas que o Senhor disse ao seu respeito, a respeito da sua família, a respeito do que seja lá qual a situação que você está vivendo. E esperar. Porque assim como aquela mulher engravidou, nós estamos grávidos das promessas de Deus. Enquanto nós esperamos, nós estamos simplesmente grávidos das coisas de Deus. Logo no início da gravidez, a gente não está vendo as coisas tomando forma, mas está tendo alguma coisa em movimento. Alguma coisa está acontecendo. Tem algo em movimento para mim e para você. Não é somente quando tem uma palavra liberada, não é somente eu que estou agindo, é Deus que está agindo ao meu favor. Os anjos estão agindo ao meu favor. Pessoas que Deus está movimentando para agirem ao meu favor, para que tudo aconteça como foi planejado. Agora diga comigo, no tempo determinado. Eu quero ler alguns versículos para a gente encerrar, falando sobre tempo. 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Outras versões dizem, no tempo devido. Diga, no tempo devido. Gênesis 18, 14, diz assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei para ti e Sara terá um filho. Diga, o tempo marcado. Há um tempo marcado. Há um tempo devido. Gálatas 4:4 diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, na plenitude do tempo. Há uma plenitude de tempo. E quando a gente estuda um pouquinho o que significa plenitude de tempo, e a gente estuda o contexto que Jesus veio onde tudo cooperou para ele poder se movimentar para todos os lados. As pistas estavam prontas, o grego estava espalhado para todos os lados para poder facilitar a expansão do reino de Deus, a expansão da mensagem. Ou seja, tudo o que você espera no Senhor, porque você confiou na palavra, você está tomando uma atitude. E uma delas é também esperar no tempo devido, no tempo marcado, na plenitude dos tempos. E eu gosto mais de dizer, em Atos 2, 1, 2, diz assim, porque lembra do que o Senhor Jesus deu uma palavra para os discípulos. Disse assim, olha, vão lá para Jerusalém, porque descerá sobre vocês o Espírito. Eles receberam uma. Olha, vamos lá de novo, receberam uma. E eles tomaram uma. Eles foram para onde o Senhor mandou ir. Eles fizeram o que o Senhor mandou fazer. E de repente, diga de repente, no tempo oportuno, marcado, na plenitude dos tempos, de repente, como de surpresa, se manifestou o que foi prometido. Então eu quero dizer aqui para você o seguinte, ei, Deus tem liberado para você uma palavra. Tome uma atitude. E uma delas é esperar. Porque você vai ser surpreendido. Nós servimos a um Deus que ama nos surpreender. Nós servimos a um pai. Se você, como é bom pai, você é boa mãe, como você fica feliz de quando você chega e traz aquilo que seu filho estava esperando. Aí você chega lá e aí você vê a carinha deles. Quem tem filhos pequenos, meus filhos começaram a fazer dança e tudo mais. E foi engraçado que Brendo até tomou uma... Eu já estou terminando. Brendo fez até uma dancinha com um papel só. Ele queria uma bola de basquete, ele era menor. Ele queria uma bola de basquete profissional, que ele gostava de jogar basquete. E aí o pai pegou e deu para ele, no aniversário dele, não podia comprar porque só vendia lá nos Estados Unidos. Aí deu para ele um papel. E no papel dizia, você ganhou uma bola de basquete. Esse menino começou a dizer, mãe, eu ganhei uma bola de basquete. Pai, obrigado, pai, obrigado, pai, obrigado, mãe, obrigado. Por um papel. Nós temos uma palavra.
a palavra de Deus, promessas de Deus, bastante promessas do Senhor, escritas para nós. Aí a gente pega esse papel, a gente pega essas promessas, pega o que Ele tem falado nós e vamos dançar como o Brandon dançou. Já vamos contar com isso. Ele já se via com a bola dele em mãos. E de repente, queridos, chegou até ele, abençoada no tempo certo. Deus ama nos surpreender. Se eu e Darren ficamos tão felizes com aquela gratidão do nosso filho, Deus vai ficar com a sua gratidão. Vibre antes de ver. Tem uma ação correspondente a essa palavra que Deus tenha dado à sua vida. E seus olhos vão ver. E eu vou lhe dizer, assim como a vida de Pastor Bud, Mama Jane são uma inspiração para nós. Pela vida, pelo ser humano que Pastor Bud foi, pelo ser humano que Mama Jane é, não somente pelo que eles fizeram, mas pelos que eles são. Eu e você também vamos dar prosseguimento a essa visão. Pessoas vão olhar para a gente e vão ver Jesus. Pessoas vão ver o resultado do que crer numa palavra e tomar uma atitude faz na vida do crente. Deus não te chamou para ser somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Eu não sei que área você vai praticar hoje, que objetos você vai tirar da sua mala, mas hoje é dia de se livrar de um monte de coisa. Você é livre. 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 Pai, eu que te dou graça, Senhor. Obrigada por essa palavra que o Senhor liberou para nós. Cada um de nós, eu tenho as minhas áreas para tomar atitudes. Palavras específicas. Comandos específicos do teu Espírito dentro do meu coração para eu tomar atitudes. Eu vou obedecê-las. E eu sei, Pai, que cada um que ouviu aqui tem algo do teu Espírito que foi ministrado porque o Senhor tem o poder de personificar a mensagem. Obrigada, Senhor, porque o Senhor diz em Gálatas 3... para a gente não ser insensato, achando que agora nós vamos conseguir fazer as coisas sem a ajuda do Teu Espírito. Obrigada porque cada ação, seja de espera, seja de atitudes mínimas que a gente precisa tomar, de confissões que precisam ser mudadas, faremos com a ajuda do Teu Espírito. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por lembrar a cada um essa mensagem. Vai ficar ecoando dentro deles, uma palavra e uma unção correspondente. Uma palavra, uma unção correspondente. Uma palavra, uma ação correspondente. Praticando a palavra. Obrigada por milagres aqui dentro. Porque toda palavra com ação correspondente traz milagres. E eu acredito nisso. Eu sei que isso vai continuar acontecendo no nosso meio. Em nome de Jesus, uma palavra e uma unção correspondente. Aleluia, pastor.